Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, como dissemos, dividimos muitos assuntos em vários segmentos para não cansá-los e vamos continuar falando sobre a lei da liberdade. Dentro desse campo da liberdade, existem vários questionamentos que são feitos. Um deles, nós podemos ter conhecimento do futuro? É possível o homem saber do seu amanhã? Vamos ver? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens. Se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. E tem outra questão que a gente fala, né? Conhecimento do futuro. O que será? Que será? Lá na questão 868 a 869. Ordinariamente, o futuro não é revelado ao homem, somente em raros casos. Olha, presta atenção no que ele está nos dizendo. O futuro não é nos revelado. E buscar os adivinhadores, buscar os cartomantes, buscar os videntes para enxergar seu futuro. Você está querendo ser enganado. Quem é o incauto nessa história? É você. Porque ele nos afirma que o futuro não nos é revelado. Alguns dizem, não, eu estou num empreendimento ou estou numa sociedade. Como deve ser essa escolha? Kardec já nos falava sobre isso. Lá na sociedade parisiense houve uma discussão de lideranças, quem deveria assumir aquela presidência. E o mundo espiritual respondeu, isso não é assunto nosso, é assunto da matéria, são vocês que precisam resolver. Então essa ideia que espírito assopra, que espírito diz, que espírito indica, na verdade você está sendo enganado, iludido por aqueles que buscam dentro do mundo espiritual justificativa para fazer prevalecer o seu desejo, a sua vontade. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz. Porque dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela. Ou então, procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que preparamos muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da existência. Então, te mostrando de novo aonde está a responsabilidade dos acontecimentos? Quem é o autor desses acontecimentos? Não é Deus, não são os espíritos, somos nós. O conhecimento prévio do futuro facilita a execução de uma coisa em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro, também, é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornar impossível maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que tal se dê a morte daquele quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a perdição não se cumpre, aí está outra prova, consistente da maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito e o demérito dos pensamentos bons ou maus que acresça na ocorrência daquele fato lhe faz nascer no íntimo. Então, te mostrando que não é permitido, não tem lógica você saber o que será do amanhã. Claro que não. E quando você se debruça na procura dessa resposta, você vai se decepcionar, você vai descobrir que aquela previsão ou aquela pseudo-visão que foi apresentada a você não passam de mentiras, não passam de verdade. E lá na frente você vai se deparar com um sofrimento muito maior, que é o da não realização daquilo que você pensava que seria realizado. Então, da mesma forma que o véu do esquecimento faz com que nós esqueçamos temporariamente do nosso passado enquanto estamos encarnados, para que possamos fazer escolhas livres de ressentimentos, de mágoas, de aprisionamentos do passado, da mesma forma, não conhecer o futuro também é importante para que possamos vivenciar o dia a dia fazendo escolhas sem esse conhecimento prévio do amanhã,
para que esse conhecimento não interfira nessas escolhas que fazemos hoje. Então, tanto o passado como o futuro é importante que não nos sejam revelados para que a gente possa ter uma boa vivência e exercer, sim, o nosso livre-arbítrio. Então a prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer, dotados da faculdade de escolher entre o bem e o mal. A prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado, mostrando de novo a não interferência do Criador em nossas escolhas e que o nosso caminhar depende somente do nosso caminhar, da vontade de andar, da vontade de progredir. E se fazermos boas escolhas, colheremos bons resultados. Se fazermos maus escolhas, colheremos as suas ações das más escolhas, notando que Deus se justifica por o simples fato de colocar as suas leis em movimento. Somos nós que as transgredimos ou somos nós que nos amoldamos? A posição que nós escolhemos em relação às suas leis é que definirão a nossa felicidade, o nosso, vamos chamar de destino, ou melhor, o resultado final de nossa existência neste momento. Assim sucede entre os homens. Por muitos capazes que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de alcançar com êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Deste modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento num ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento futuro, melhor se vê como foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão com meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites por que terá de passar para alcançá-lo. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurada, ninguém mais como ele se preocupa. Então, lá na questão 871, nota de Kardec está te mostrando de novo, te ensinando, te reafirmando, não existe a tal da sorte, não existe a interferência dos espíritos, não existe a adivinhação do amanhã, o que será do amanhã, não existe isso, o que será do amanhã, somos nós que vamos construindo, somos nós que vamos caminhando, somos nós que vamos evoluindo. A decisão está sempre em nossas mãos. Achar que algo vai acontecer, olha, você vai ser aprovado no vestibular. Não estude para ver se você vai ser aprovado no vestibular. Claro que não. Eu falo vestibular porque eu sou muito velho já. Enem. Que agora é Enem, né? Mas, de qualquer sorte, o êxito de determinado empreendimento, ele está associado às minhas ações. Conto muito as minhas orações no sentido que eu tenha calma, que eu tenha sabedoria em fazer boas escolhas, que eu encontre bons livros para adotar, para enfrentar aquela situação. Agora, serei ou não aprovado? Ninguém poderá te afirmar, a não ser a sua capacidade de adquirir, de absorver conhecimento para enfrentar aquela prova. Lembre-se, como ele disse, todos nós somos experimentados, todos nós. Não qual escola. Aliás, como Divaldo nos fala, é no educandário. O educandário é uma escola. É aqui que somos experimentados. De quando em quando, as provas vêm para que possamos ser examinados se estamos aptos a passar para o próximo grau. Então é muito comum julgarmos que estamos na Terra e que nenhum incidente ocorrerá. Como assim? Claro que irá ocorrer. Faz parte da nossa evolução, faz parte desse experimento, faz parte de testarmos se efetivamente os nossos discursos estão alinhados às nossas ações, porque é muito bonitinho falar, mas é muito difícil praticar a nossa fala. Por que ser cristão é tão difícil? Porque requer andar nos passos do Mestre Jesus.
E andar nos passos do Mestre Jesus significa sacrifício, significa transformação, significa estar apto a todas as provas que eu for submetido, tal qual ele passou quando aqui ainda era Jesus. E aí, no resumo final, lá na questão 872, bastante extensa, eu recomendo a sua leitura, porque eu trarei um resumo, que nem a nossa, do Djalma Santos e Ana Maria Spranger, que nos traz esse resumo, onde ele fala sobre o móvel das ações humanas, questão 872. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência que seja arrastada ao crime, quer pelo meio que se ache colocado, quer pela circunstância que sobreveio, mas será sempre, note, será sempre, e eu friso isso, será sempre livre de agir ou não agir. Ao entrar na humanidade, o homem recebe de Deus dois instrumentos para a sua evolução: o livre-arbítrio e o pensamento contínuo. Com o livre-arbítrio, ele terá a possibilidade de escolher o que deseja com a liberdade. E o pensamento contínuo lhe dará a lucidez para selecionar cada vez melhor essas escolhas. Mas só depois de muitas encarnações é que esses dois instrumentos passam a funcionar com eficácia, dando ao homem a real felicidade. Resumo de tudo que nós estamos falando: você só vai atingir a plenitude, a felicidade tão procurada por todos nós e de difícil alcance no plano material, quando nós, através do livre-arbítrio, atingirmos a responsabilidade e, ao final, a consciência. Ou seja, o que é essa consciência? As boas escolhas responsáveis que fazemos em direção ao progresso. E quando nós compreendemos isso, nós ganhamos consciência, nós nos tornamos seres justos e perfeitos. Como assim justos e perfeitos? Ajustados às leis do Criador, perfeito às leis do Criador. Então, depende das reflexões de Maquiavel, que ele concebe o ser humano como um agente de seus atos, portanto capaz de escolher seu caminho, pelo fato de possuir livre-arbítrio, mas precisa de um direcionamento que o ajude a fazer as escolhas corretas. Esse direcionamento pode ser realizado por meio do exemplo do governante, pela educação e pelas boas leis. Ou seja, o que a doutrina espírita faz? Te dá um direcionamento. Ela vai poder viver a sua vida? Ela vai realizar a transformação? Não. Ela te mostra o caminho. Ela te mostra como você deve proceder para atingir a finalidade maior, que é nos tornar seres perfeitamente ajustados. Mas ela não vai fazer o milagre da transformação, porque este milagre da transformação cabe somente e tão somente a você, porque a escolha, o controle de nossas vidas, o controle remoto de nossas vidas estão em nossas mãos. Não está na mão do líder espiritual, não está na mão do nosso amigo, do nosso pai, do nosso irmão, está em nossas mãos a boas escolhas. Façamos boas escolhas para que possamos encontrar efetivamente a tal chave da felicidade tão prometida pelo Mestre Jesus. Ele nos prometeu essa felicidade, sim, mas é preciso realizar a transformação, é preciso depurar os nossos espíritos, é preciso termos experiências, muitas experiências, para que possamos amoldar, lapidar, tal qual a pedra bruta, para se tornar verdadeiros diamantes. Sejamos diamantes, mas lembre-se, para ser diamante é preciso sofrer as agruras do lapidar, as agruras do lixar, do transformar aquela pedra bruta em pedra diamante em brilho. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que tenhamos tido uma ideia ampla da liberdade que temos e que as escolhas são sempre nossas. Façamos boas escolhas para que tenhamos um final feliz. Aliás, final teremos sempre, né? Feliz ou infeliz. Nós veremos mais à frente, né, que depende de nossas escolhas, esse final feliz que tanto desejamos. Que a paz de Mestre Jesus habite em nossos corações. Veremos no próximo encontro. Fiquem em paz.